Hoje nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante delicado e bastante polêmico também, que é ter arma de fogo em casa. É uma coisa bastante delicada. Neste vídeo eu vou dar o meu depoimento sobre isso, porque há muitos anos atrás eu tive uma arma de fogo na minha casa e algumas coisas aconteceram. Eu acho que foi um livramento, eu posso colocar dessa maneira, e vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, porque agora eu vou trazer isso bem detalhado aqui para vocês. Bom, a princípio, gente, eu já quero deixar claro o seguinte: eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa arma de fogo, tá? A pedido do cliente que me cedeu essa arma, né? A pedido dele, eu falei que eu gostaria de gravar esse relato que aconteceu comigo. Eu expliquei para ele tudo que eu queria gravar e tudo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele deu a permissão, só que com uma condições, desde que eu não falasse muito, desse muito detalhes e tudo. Então, em relação a este acontecimento, respeitando a vontade dele, eu trago este acontecimento, mas eu não vou me aprofundar em detalhes, tá? O foco aqui é o quê? É a arma de fogo e o que aconteceu comigo com essa arma de fogo dentro da minha casa. Então vamos a este depoimento. Bom, quando isso aconteceu, gente, eu tinha meu ateliê de costura. Esse cliente, ele era fixo no ateliê. Eu atendia várias pessoas. E então a minha casa, o ateliê era na minha casa, né? Eu tirei um cômodo da casa e montei o meu ateliê. Então, meio que as pessoas entravam na minha casa, bem dizer, né? Porque o ateliê era ali, então... E assim o tempo foi passando. Eu fui trabalhando normal, atendendo os clientes, e até que um dia chegou esse cliente, né? Depois de um certo tempo de frequentar o meu ateliê. Um dia, então, numa conversa comigo, ele falou para mim se eu gostaria que ele deixasse comigo uma arma, pelo fato de eu morar sozinha, para poder me defender caso eu precisasse. Então ele perguntou se eu gostaria que ele deixasse um revólver comigo, que era dele. Gente, eu aceitei na hora. Eu aceitei na hora, porque eu morava sozinha e no bairro que eu morava era um bairro de classe média e virava e mexia, tinha assalto na rua, sabe assim? Porque era de frente com um colégio e era num bairro de classe média, então ficavam muitos carros estacionados na rua. E eu cansei de ver molecadas, rapazes quebrando vidro e para roubar tape, roubar os carros, né? Então eu sempre tive muito medo. Então de imediato eu aceitei. Eu falei, quero sim, pode trazer. E na outra semana então que ele veio buscar as roupas que estavam para mim fazer ajustes e consertos e tudo mais, ele me trouxe o revólver. Então ele trouxe e ele chegou aí comigo, assim, né, no lugar, assim, para me ensinar a dar tiro e tal, aquela coisa toda. Eu nunca tinha pegado numa arma de fogo. Eu tive um pouco de dificuldade, né, no manuseio da arma.
Mas deu para mim ter uma noção, se caso eu viesse a precisar. Então eu tive ali uma noção, diante daquela explicação, diante daquele treino, né, dando tiros, assim, eu tive uma leve noção. Bom, e assim, então, depois dessa explicação, né, da gente ter ido para um lugar bem afastado e ter treinado um pouco, voltamos para minha casa, ele me deixou na minha casa e eu guardei o revólver na minha casa. Gente, esse revólver ficou na minha casa uma semana. Mas eu confesso para vocês que, olha, foi uma coisa assim, eu não sei explicar em detalhes para vocês, mas eu sentia muito incomodada, eu sentia muito incômoda com aquela arma, sabe? Aquela arma de fogo vinha na minha mente e cada vez que eu olhava, eu sentia uma angústia, sabe? Me dava uma angústia, me dava um aperto assim no peito, uma certa apreensão. Eu acho que está dando para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Aquela angústia, aquela coisa me incomodava, aquela arma dentro da minha casa me incomodava. Eu não sei se é pela energia, eu não sei o que acontecia, sabe, gente? Eu nunca consegui entender aquilo. Mas a partir do momento que eu coloquei aquela arma de fogo na minha casa, eu passei a ficar incomodada, eu passei a ficar angustiada, eu senti um aperto no meu coração. Bom, como eu falei para vocês, a arma ficou uma semana dentro da minha casa. Durante 3 dias eu fiquei nessa angústia, né? nessa apreensão. Depois de 3 dias para frente, eu comecei a ouvir uma voz nitidamente no meu ouvido: devolve essa arma, devolve essa arma. Eu achava, gente, que era assim coisa da minha cabeça, era imaginação minha, mas ao mesmo tempo aquela voz, sabe, na minha mente era tão clara, tão nítida, pedindo para que eu devolvesse aquela arma. Me pedia, era uma voz que falava constantemente na minha cabeça, na minha mente. Eu ouvia, tá, gente? Não é que eu imaginava, não. Eu ouvia aquela voz na minha mente, no meu ouvido, pedindo para mim devolver aquela arma. Bom, passaram-se a semana. Eu cheguei, então, num ponto que eu falei, eu vou devolver, e eu nem esperei o cliente voltar, né, quando ele viesse na outra vez trazer alguma coisa para mim, alguma roupa para arrumar, eu nem esperei, gente, eu fiquei com arma de fogo na minha casa uma semana. Quando eu comecei a ouvir aquela voz pedindo para me devolver aquela arma, olha, sem mentira nenhuma, gente, no domingo, eu liguei para ele e eu falei, fulano, olha, tudo bem, tudo? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso falar com você, você pode passar aqui na minha casa? É a respeito da arma. Aí ele perguntou o que era, eu falei, não, vem aqui e a gente conversa pessoalmente. E nós marcamos um horário e ele passou na minha casa, no final da tarde, né? Era um domingo, final de tarde. E assim se deu. Ele passou na minha casa, eu recebi ele, e só que eu não entrei em detalhes que estava sentindo, né, aquela angústia, aquela coisa toda, e também eu não falei que eu ouvi a voz pedindo para devolver. Simplesmente eu falei para ele, fui lá, peguei a arma, eu falei, olha, muito obrigada pela sua gentileza, muito obrigada pela sua atenção, mas eu prefiro devolver a arma, eu prefiro que você leve. Não, Guelcia, mas fique com um revólver, né? Você vai precisar, pode ser útil para você.
Gente, eu fui firme na minha decisão. Eu falei, não, obrigado, eu agradeço você pela preocupação e tudo, mas leva essa arma da minha casa, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não quero mais ficar com esse revólver aqui, pode levar. Então, assim ele fez, né? Então, ele pegou o revólver, tudo levou. Gente, mas agora eu pergunto para vocês, é ou não é um livramento? É ou não é coisa de Deus na minha vida? Porque, olha, isso se deu no domingo. Eu fiquei uma semana com esse revólver na minha casa. Isso aconteceu no domingo. Eu devolvi na mesma semana, no domingo. Devolvi para ele. Vocês acreditam que não demorou muito? Não, passou mais uma semana. No próximo domingo de manhã, eu na minha casa, um bandido invade a minha casa armado com uma faca, me coloca a faca no pescoço e tudo. Olha como é as coisas, né? Eu tinha devolvido aquele revólver e uma semana depois um bandido pula o meu portão. Eu estava em casa, era um domingo assim, por volta na hora do almoço. Ele invade a minha casa, eu estava lá, ele armado com a faca, me coloca a faca no pescoço. Gente do céu, olha, eu falo uma coisa para vocês. Se eu tivesse com aquela arma de fogo, com aquele revólver, eu não sei, talvez eu não estaria aqui para contar isto para vocês. Ou eu estaria numa cadeia hoje, ou eu estaria no cemitério, porque o desfecho ali seria bastante trágico. Eu não sei o que iria acontecer, eu não sei qual seria o desfecho daquilo tudo, porque aquele cara com uma faca no meu pescoço e eu com um revólver dentro da minha casa, ai gente, olha, eu não sei o que ia acontecer. Ou ele me matava ou eu matava ele. Alguma coisa ali ia acontecer, alguma tragédia ia acontecer. E devido a isso que aconteceu, de eu ter devolvido o revólver, e na outra semana acontecer isso na minha casa, gente, olha, eu acho que foi Deus que me livrou de coisas terríveis, né? Eu poderia perder minha vida, eu poderia me tornar numa assassina, matando aquele cara, ou o cara me matando também, né? Eu não sei como seria o desfecho disso. Eu só sei que esse depoimento, ele é bastante intrigante, e eu não tenho dúvida, sabe, que foi a intervenção divina que agiu na minha vida, aquela voz na minha mente pedindo para devolver aquela arma de fogo. Eu acho que talvez o meu anjo da guarda, Deus, coloque da maneira que vocês quiserem, os meus guias espirituais, talvez prevendo o pior comigo, ou eu fazendo o pior para aquele rapaz, eu tive então aquela orientação espiritual para que eu devolvesse aquele revólver. E assim eu fiz. E este depoimento chega ao final dessa maneira. Então eu devolvi o revólver e na outra semana um bandido invade a minha casa armado e foi tenso, foi muito tenso. Inclusive, eu até vou deixar o vídeo aqui para vocês, aqui em cima, para quem não assistiu, assista, porque eu relato o dia que o bandido invadiu a minha casa e como que o desfecho terminou. Uma vez que eu não estava com o revólver na minha casa, eu tinha devolvido o revólver. E aí vocês vão entender qual foi o desfecho com aquele bandido na minha casa com aquela faca no meu pescoço, né, gente? Eu achei que eu ia morrer, sabe? Eu achei que era o meu fim naquele dia. Mas, para graça de Deus,
não era a minha hora, né? Mas eu falo para vocês uma coisa, foi tenso ter passado pelo assalto, foi tenso ter o revólver na minha casa, é uma experiência assim bastante delicada, eu posso falar para vocês em relação a esse depoimento, é uma coisa bastante delicada. E eu vejo também que quando você está armado, quando você tem uma arma de fogo na tua casa, eu falo por mim, tá, gente? Pode ser que esteja enganada, mas a sensação que a gente tem de poder é muito grande, sabe? Você se sente assim, não digo nem protegida, mas você se sente uma heroína, sabe? Você se sente grande e você se sente com muito poder, tendo um revólver nas mãos. Por isso que eu falo para vocês que é muito delicado isso, porque mexe com o psicológico, né? Se você não tem um certo equilíbrio emocional, você acaba fazendo besteira, sabe? Acaba fazendo besteira, saindo armado e tirando vida de alguém por uma bobagem, pelo ego, né? Pelo fato de você ter uma arma, você se sentir grande e poderoso. Para quem não tem um equilíbrio emocional, para quem não tem uma certa, como que eu posso colocar? Uma certa observação, gente, sabe? Uma certa cautela, acaba fazendo besteira, porque a gente se sente grande, se sente poderosa. Eu falo por mim, eu senti isso. Quando eu tinha aquele revólver na minha casa, eu me senti grande, eu me senti poderosa, eu me senti, sabe, assim, acima do mal. Então, eu acho que eu não tenho condições psicológicas para ter um revólver, sabe? Eu acho que é uma tentação maligna. Eu não sei explicar para vocês, mas mexe com a mente da gente. Isso eu deixo claro aqui. Eu falo porque eu passei por isso, por essas emoções e esses sentimentos. Então, mexe com o sentimento, faz a gente se sentir grande e poderosa. E aí, gente, o desfecho para uma tragédia, né? É questão de oportunidade, é o que eu posso falar aqui para vocês. Agora, na minha opinião, compensa ter uma arma de fogo em casa? Ai, gente, eu não sei, sabe? Eu não sei o que falar, eu não sei o que responder. Eu prefiro orar, eu prefiro me entregar nas orações, pedir proteções para os meus guias espirituais, para Deus, para o meu anjo da guarda, para Jesus, sabe? Eu prefiro contar com uma proteção espiritual do que ter um revólver dentro da minha casa, devido a tudo que eu passei, e também ter entendido e sentido como o meu emocional ele ficou depois de ter a arma de fogo na minha casa. Então, por essa questão, para mim, eu prefiro não ter. Eu prefiro não ter, eu prefiro colocar Deus acima de tudo e me manter de uma forma ou de outra num pensamento positivo, e orando sempre e pedindo a proteção divina. É o que eu posso falar aqui para vocês nesse depoimento que envolve arma de fogo, né? Até que ponto isso pode ser bom e até que ponto também isso pode ser ruim. Eu acho que ficou bastante claro aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário explicar com todos esses detalhes, tá bom? É um assunto polêmico e delicado, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar neste vídeo. Então, beijo para vocês e a gente vai se ver num outro vídeo.